O Sindicato das Empresas de Informática do Rio de Janeiro fez 2 levantamentos para comparar dados e medir o tamanho da crise no setor. O que mais chamou a atenção foi a decisão das empresas de valorizar os funcionários durante a pandemia. Apenas 11% demitiram ou anteciparam férias. Eu converso com o presidente do Sindicato das Empresas de Informática do Rio de Janeiro, Benito Paré. Benito, eu queria começar essa entrevista com uma análise sua em relação a essa sondagem que vocês fizeram com os empresários do setor para medir esse tamanho da crise. Olha, eu acho que é muito importante, num momento como este que estamos vivendo, ter uma análise clara do que está acontecendo. A gente percebe que as empresas estão fazendo um grande esforço para poder se adaptar a este momento que estão vivendo. E prova disto, inclusive, é o esforço em reter os seus recursos humanos. Apenas 11%, de fato, tiveram algum tipo de demissão ou antecipação de férias do seu corpo técnico. Isso realmente denota a preocupação e o interesse em manter esse recurso que são os mais importantes numa empresa de tecnologia. Na sua avaliação, então, houve uma preocupação em valorizar os funcionários num momento tão crítico e tão delicado, né? Com certeza, eu acho que isso é uma realidade. Embora sempre imaginando que é fundamental se adaptar à realidade atual. Então, 100% das empresas que entrevistamos estão utilizando o home office. Com dificuldade, porque a internet não ajuda muito, muita gente tem internet que não é adequada, mas isso é uma questão de tempo. Inclusive, se adaptar metodologicamente a poder ter um acompanhamento de banco de horas, de ter um acompanhamento de horários, enfim, há uma série de questões que precisam ser, digamos assim, afinadas para que essa sistemática se mantenha como uma realidade até para o futuro. Quais são as dificuldades listadas pelos empresários do setor? Olha, eu acho que as maiores dificuldades que estão acontecendo, eu citaria 2, que são as mais importantes. A primeira é que eles estão tendo dificuldades com a sua carteira de clientes, porque nós notamos, inclusive, que houve um aumento de inadimplência da primeira pesquisa para a segunda, em que na primeira declaravam 46% das empresas que estavam tendo algum nível de inadimplência de seus clientes, e na segunda isso passou para 58%. Ou seja, praticamente teve mais de 20% de aumento da carteira com inadimplência. É importante a gente pontuar que vocês fizeram 2 pesquisas, uma em março e outra em abril, ou seja, para ter justamente uma realidade dessa curva, né? Claro. E tem um outro aspecto, é que no primeiro levantamento, o pessoal levantava problemas e dificuldades de comunicação, de como atender, como se adaptar a atender a sua clientela com esse nível de limitação, utilizando que meios utilizavam para poder se comunicar com a clientela. E uma coisa que chamou a atenção é que a maioria utilizavam o tradicional e-mail ou WhatsApp. Esse era o meio de comunicação que realmente nós estamos acostumados e a gente não se adaptou ainda ao Zoom da vida, né? Ou seja, mas em realidade isso será uma questão de evolução. Mas um aspecto que eu queria te ressaltar, que eu acho que é importante, é que na segunda pesquisa nós começamos a perceber que ocorreram muitas renegociações de contrato e que 37% das empresas perderam clientes. Ou seja, a crise também afeta a carteira das empresas e afeta o faturamento. Ou seja, para 49% das empresas, o mercado está estagnado. E isso não poderia ser diferente, né? Porque, de fato, o mercado está estagnado. E contratar serviços hoje de tecnologia de informação é sempre uma coisa mais difícil de poder acontecer, né? E como é que você conseguiria pontuar essa questão das mudanças implementadas pelo governo federal? Elas tiveram resultado dentro do setor ou não? Olha, é o seguinte, a realidade é que nós acompanhamos o impacto da MP
o 936, a famosa 936, que permitia suspensão de contrato, total ou parcial. E uma coisa que nos chamou a atenção é que apenas um terço das empresas utilizaram algum tipo de mecanismo. E aí me reporto ao início da nossa conversa. Ou seja, se a prioridade é manter o teu corpo de recursos humanos para, inclusive, poder imaginar que no futuro você vai poder desenvolver novos produtos e novos serviços, você tem que manter isso. Então, realmente, a utilização da MP 936 não era o mais adequado, era algo que realmente nos afetava bastante. Então, houve muito pouco. Mas a grande maioria, eu diria, mesmo daqueles que adaptaram, é que as suspensões de contrato foram pequenas, ou seja, não foi um negócio muito grande que foi utilizado. E foi bem distribuído nas várias faixas, inclusive como nesse mercado, o pessoal que ganha até 3 salários mínimos é a minoria, a maioria ganha muito mais do que isso. Nós tínhamos um problema na época e tivemos que elaborar uma convenção coletiva especial, um aditivo da convenção coletiva, um acordo coletivo com o Sindicato dos Trabalhadores, que foi bastante demorado. Nós tivemos 2 meses de negociação, mas para dar uma garantia jurídica a que as empresas pudessem tomar as medidas que achassem adequadas para preservar os seus recursos humanos. Então, realmente, isso foi bem sucedido. Um outro dado que vocês também levantaram é que algumas empresas optaram por redução de jornada, salários, é isso? Sim, exatamente. Dentro do contexto da MP 936, algumas empresas, daquelas que toparam utilizar o recurso oferecido pela 936, fizeram redução de jornada e, em alguns casos, fizeram até suspensão do contrato de trabalho, principalmente para o pessoal menos qualificado. Natural, mas não foi a maioria, né? Não, não foi. O impacto realmente, como te diz no início, agora, o impacto da utilização da 936 foi muito pequeno. Benito, qual que é a expectativa para os próximos meses? O que fica dessa pandemia? Olha, a expectativa é muito grande, porque todos estamos preservando os nossos recursos humanos, mas com uma grande dificuldade, porque precisaríamos de recursos no acesso ao sistema financeiro para poder investir em novos produtos, em novos serviços, aprimorar nossas tecnologias, e isso está proibitivo. O segundo problema é a inadimplência fiscal, ou seja, muitas empresas estão tendo dificuldade de pagar os seus tributos, porque isso certamente gera um passivo futuro que vai atrapalhar a retomada do desenvolvimento da nossa atividade empresarial. Mas acho que esse desafio tem que ser contornado. E vai depender muito também do apoio governamental, de linhas de crédito, de apoios, enfim, de formas que o poder público considere a atividade de tecnologia da informação como algo prioritário e fundamental. E certamente que é para a retomada do desenvolvimento econômico. Benito, muito obrigado pelas suas informações.